Participar de uma Copa do Mundo pode ser para muitos jogadores um dos momentos mais marcantes de toda a carreira. É a oportunidade de representar o seu país no palco do futebol, enfrentando as melhores seleções do mundo e vivenciando a paixão de torcedores de diferentes nações. Para cada um dos jogadores que representaram a Costa Rica na edição de 2002, a emoção não foi diferente. Os 23 nomes escolhidos pelo técnico brasileiro Alexandre Guimarães tiveram, de alguma forma, a honra de ser um pedacinho do país nesse evento tão grandioso. Lester Morgan foi um desses personagens escolhidos por Alexandre. Ligado ao Herediano, esse goleiro de 26 anos não entrou em campo naquela Copa. No entanto, a sua discreta participação é lembrada até hoje com muito carinho por parte dos torcedores costarriquenhos, especialmente em razão de um trágico episódio que aconteceu apenas 3 meses depois da Copa. Hoje, o Gol de Canela conta a história de Lester Morgan, personagem de uma das narrativas mais comoventes entre os integrantes da Copa do Mundo de 2002. Nascido em Vila Nueva de Santa Cruz, Lester Morgan Suaço foi por um bom tempo um dos goleiros mais talentosos do futebol costarriquenho. Sua carreira teve o pontapé inicial em 1994. Jogando como atacante, disputou alguns torneios nacionais com a seleção da sua cidade natal. Mas foi como goleiro que ele despontou até ser convocado para a seleção sub-20 da Costa Rica. Chegou a integrar o grupo que disputou uma Copa do Mundo da categoria em 1995. Logo na sequência, estreou como profissional na primeira divisão nacional, com a camisa da Deportiva Guanacasteca, e em 1996 foi contratado pelo tradicional Herediano. Graças às aparições muito acima da média, Morgan imediatamente ganhou o carinho da torcida vermelha e amarela. Na sua primeira temporada, virou titular absoluto e, apesar de não ter conquistado títulos, se tornou um dos principais nomes da equipe. Também ganhou a admiração da crônica esportiva, que já a partir de 1998 começou a cobrar constantemente a presença do jovem goleiro na seleção principal. Logo, em fevereiro de 1999, o treinador da seleção da Costa Rica na época, o colombiano Francisco Maturana, se rendeu aos pedidos e promoveu a estreia de Morgan em um amistoso contra a seleção da Jamaica. Os costarriquenhos venceram aquela partida por incríveis 9-0. Era realmente um início de carreira muito promissor para o jovem goleiro, tanto que ainda no final dos anos 90 começou a ver o seu nome especulado em alguns clubes do exterior. Essa transferência internacional até aconteceu. Entre 1999 e 2000, Morgan jogou emprestado ao Venados de Yucatán, equipe que na época havia acabado de subir para a primeira divisão mexicana. Entretanto, no final das contas, essa passagem pelo México acabou ficando muito abaixo do esperado, por conta de um problema que já perseguia o atleta há um bom tempo. Por mais que sempre mostrasse uma qualidade muito acima da média, Morgan era, desde jovem, uma vítima constante de problemas físicos. Isso, além de afetar o seu ritmo de jogo e, consequentemente, suas chances na seleção, passou a ser um fator fundamental na qualidade da sua saúde mental. Segundo relatos da família, a partir do momento que começou a viver com a frustração de não conseguir exercer em alto nível a sua maior paixão, Morgan virou uma pessoa mais fechada e menos alegre do que o habitual. Devolvido ao Herediano ainda ao longo da temporada de 2000, Morgan voltou a ser lembrado na seleção costarriquenha em meados de 2001, pouco tempo depois do brasileiro naturalizado costarriquenho Alexandre Guimarães assumir a comissão técnica da equipe. Guimarães já havia trabalhado com goleiro entre 1996 e 1997, quando comandou o Herediano, e por isso confiava bastante no seu potencial. Foi assim, então, que Morgan conseguiu fazer parte do grupo que disputou a Copa América de 2001 e a Copa do Mundo de 2002. Na campanha que marcou a volta da Costa Rica à competição da FIFA após um jejum de 12 anos, o goleiro do Herediano não saiu do banco de reservas. Mas só o fato de estar ali, brigando por posição, representou para ele uma espécie de nova chance.
Determinado então a assumir a titularidade da seleção costarriquenha, dias depois da Copa de 2002, Morgan se reapresentou ao Herediano para a disputa da temporada 2002-2003. Com o clube querendo quebrar um jejum de quase 10 anos sem um título nacional, ele se preparou intensamente para ser peça fundamental na campanha. E em um primeiro momento, tudo parecia estar no caminho certo. Ele começou a temporada como titular absoluto e nos primeiros jogos do campeonato foi um dos maiores destaques do clube. Mas, no dia 18 de agosto de 2002, aconteceu um episódio que mudou para sempre a sua vida. Em um jogo contra o Cartagines, Morgan estava literalmente fechando o gol do Herediano. Até pegou um pênalti na reta final do primeiro tempo, importantíssimo para a vitória do seu clube por 3-2. Entretanto, antes do apito final, mais uma grave lesão muscular o obrigou a sair de campo e colocou em xeque todo o restante de temporada. Infelizmente, esse seria o último ato de Lester Morgan como atleta profissional. Um pouco mais de 3 meses depois de sua participação na Copa do Mundo, ele tirou a sua própria vida em uma casa em San Rafael de Heredia, aos 26 anos de idade. Deixou para trás mãe, esposa e 4 filhos. A notícia causou uma enorme comoção em toda a Costa Rica e abalou diversos companheiros de time e seleção. Na época, uma parte da imprensa costarriquenha fez diversas especulações sobre o caso, mas a família de Morgan sempre buscou desmentir qualquer tipo de especulação e seguiu defendendo que o atleta convivia com um profundo desgaste mental pelas frequentes lesões. Hoje, 22 anos após a sua morte, Lester Morgan segue sendo lembrado como um personagem muito importante para o futebol costarriquenho. ¿Quién ha sido tu ídolo? Mi ídolo de pequeño, cuando estaba muy pequeñito, que seguía el fútbol de Costa Rica, era Lester Morgan, que ya murió, un portero de Costa Rica. Recentemente, Morgan foi incluído em uma lista dos 100 maiores jogadores do Herediano de todos os tempos.